né, nas atividades de frequência. Então, quem não fez ainda, por favor, faça, né? Procure entrar, fazer, ainda dá tempo. Mesmo que, né, para tirar uma nota menor, porque uma boa parte da nota realmente são as atividades de frequência. E daí vocês também têm a questão da prova integradora, né? Porque no caso de vocês não tem o projeto integrador, só daí a prova integradora. Então procurem se organizar para fazer, mesmo quem está atrasado. Eu não vou dar nota integral, mas né, dá para dar pelo menos alguma parte da nota. Deixa eu só ver como a gente não... Aqui. Então, na 22ª semana, a gente fez devolutiva, só para eu ver que a gente não conseguiu seguir o calendário direitinho, né? Aí. Então, Então, um dos primeiros conteúdos que a gente viu nesse segundo bimestre, me corrija se eu estiver errada, né? Mas é o que está aqui no AVA, né? Porque ele foi depois da nossa aula de avaliação, né? De devolutivas. Foi o filme, né? A gente teve o filme debate, lá o Cine Debate, com o filme Ligações Perigosas, tá? Então, claro que eu não vou exigir, né, nenhuma questão a respeito do filme em especial, mas sim a respeito do conteúdo, né? Que é o conteúdo da cultura aristocrática, tá, gente? Então, o primeiro conteúdo que, né, você está na prova, um dos primeiros, é a cultura aristocrática, tá? Depois a gente vai relembrar com vocês rapidamente aqui alguns temas, né, dessa discussão. Estou indo pelo AVA, tá? Na verdade, esse segundo bimestre, né, gente, ele foi mais curto que o primeiro, porque daí no primeiro nós tivemos mais semanas, né, e teve uns dias que a gente não teve, né, por conta de algum evento. E daí, esse segundo bimestre, a gente acabou tendo poucas aulas, tá? Mas, mesmo assim, é conteúdo suficiente para a prova. Estou me perdendo aqui nesse AVA, gente. Aqui. Outro tema que a gente viu nesse bimestre, daí que vimos com bastante, né? Na verdade, que foi um dos temas que a gente mais viu nesse bimestre, foi o tema iluminismo. Daí sim, dentro do tema iluminismo, a gente trabalhou com algumas bibliografias, né, com vários temas importantes, né, digamos, com subtemas dentro desse conteúdo maior. Então, a respeito do tema iluminismo, daí a gente teve uma aula que foi, né, uma aula mais geral, né, que eu falei sobre discussão bibliográfica, historiográfica sobre o iluminismo, os principais temas, o espaço no qual se desenvolveu esse fenômeno histórico, os sujeitos, né? Então, essa é uma questão, né, que daí sim vai cair na prova. E o texto, né, um dos primeiros textos que a gente trabalhou a respeito do iluminismo foi o texto do Falcon, né, do Francisco José Falcon, que é o texto Iluminismo, que é um livrinho, na verdade, né, uma coleção, né, de introdutória, na verdade, né, de vários temas. Acho que é pela editora Brasiliense, se eu não me engano. E daí é um livrinho inteiro que fala só sobre o iluminismo, tá? E daí nesse livrinho tem bem didático, tem, né, toda a explicação sobre o próprio conceito do que é iluminismo, onde se desenvolveu, quais sujeitos, né, que participaram de quais classes sociais, né, que na verdade participaram do iluminismo, né, as classes médias, os aristocratas, mesmo as pessoas das classes às vezes mais pobres, todas as pessoas que tinham acesso à cultura letrada, né, que tinham acesso que sabiam ler minimamente, né, conseguiram participar do movimento iluminista, em quais países. Então é um livro bem didático, vai ajudar vocês muito, né, vai ajudá-los muito a fazer a prova, tá, gente? Então, se tiver que escolher alguma coisa para ler sobre iluminismo, ainda que, né, na verdade, uma boa parte da prova é sobre iluminismo, né, porque foi o que a gente mais viu nesse segundo bimestre, tá? Ai, desculpa, gente. Hoje eu tô muito cansada. Nossa, esses últimos dias têm sido difíceis para dar conta de tudo. Mas vamos lá. Então, esse livro é um livro que eu indico para vocês, tá? Para fazer a leitura quem não fez ainda, tá? Tá disponível lá no AVA. Se tiverem algum problema com alguma bibliografia, me avisem, tá? Porque daí também eu dou um jeitinho de disponibilizar de novo. Então, outro tema importante além da cultura aristocrática, a gente já vai ver novamente, né? A questão do iluminismo. Aí, sobre o iluminismo, a gente trabalhou também com uma fonte. Deixa eu até abrir aqui para ver se eu não estou falando errado. Que eu trabalhei com vocês e com o pessoal, né,
com o pessoal de História Moderna, Sociedade e Cultura, né? Alguns temas em comum. Aí, deixa eu só ver se eu não estou falando errado, se não foi com eles, na verdade, que eu trabalhei. Eu acho que foi com eles, não foi com vocês, não. Com vocês eu lembrei agora. Eu trabalhei também o texto do Kant, que é uma fonte, né? É um texto produzido na época. É um texto bem curtinho, eu disponibilizei também para vocês, mas foi como uma leitura adicional, né? Acho que nessa mesma aula que eu trabalhei com o texto do Falcon. E daí eu coloquei atividade de frequência a respeito desse texto do Kant, que é o texto que é esclarecimento, né? É resposta à pergunta o que é esclarecimento do Immanuel Kant, que é um filósofo iluminista, né? Prussiano na época, né? Mas no que hoje é a Alemanha. E é um texto assim bem curtinho, mas é um texto fantástico assim para a gente conseguir entender os principais ideários, né? Das luzes, né? Do movimento iluminista. O que são ideários, né? São as ideias comuns aos autores, às autoras, né? Os pensadores e pensadoras das luzes. Porque, assim, claro, né, um movimento que envolveu muitas pessoas de diferentes países, diferentes classes sociais, e há muita pluralidade também, né, entre esses autores e autoras. Não é um movimento também tão homogêneo, né? Então, há pontos de vista diferentes, né? Por exemplo, você tem dentro do movimento das luzes um Rousseau, que é considerado uma figura, inclusive, entre os iluministas franceses, entre os ciclopedistas, né? Uma figura muito popular, ao mesmo tempo uma figura um pouco marginal, né? Porque ele tem pontos de vista mais radicais em relação, por exemplo, a Voltaire, a D'Alembert, né? Então, entre mesmo esses iluministas franceses, ele é um pouco marginal. Já é um pensador iluminista que tem já ali um pouco de uma abordagem já meio romântica também, né? É um precursor aí do próprio romantismo. E ao mesmo tempo você tem, né, então, Rousseau, e você tem uma Mary Wollstonecraft, por exemplo, na Inglaterra, que é crítica ao pensamento do Rousseau, né? Porque o Rousseau traz uma visão, por exemplo, sobre essa questão das mulheres e homens, né? Uma visão extremamente desigual, né? Ele pensa a questão não pensa homens e mulheres a partir de uma perspectiva igualitária. E daí você tem a Mary Wollstonecraft na Inglaterra, que é crítica a ele, tem uma visão igualitária a respeito dos homens e mulheres, ou mesmo do Condorcet, né, na França, que é um outro pensador, né, iluminista francês, aí do final do século XVIII, um pouquinho depois do Rousseau, que também tem uma visão igualitarista. Então há bastante dissonância entre autores e autoras, mas há muitas ideias em comum, que para você caracterizar um pensador, né, aquele homem de letras ou aquela mulher de letras, como um pensador ou uma pensadora das luzes, tem que minimamente defender aquelas ideias, né, aqueles princípios. Então, esse texto do Kant é muito bacana porque ele traz esses principais ideários das luzes, né? Deixa eu só mudar aqui, gente. Hoje eu estou um pouco atrapalhada. Então, o pensador ou a pensadora tem que trazer esses principais ideários das luzes. Aí o Kant, né, escreveu esse texto, porque o Kant, gente, é um autor extremamente árido, difícil de ler, um filósofo alemão, né? Mas nesse texto que ele escreveu para um periódico da época, para alcançar um grande público, inclusive, então é um texto muito didático. E daí o Kant vai explicando, né, o que é o esclarecimento, né? Porque eu tinha comentado com vocês já na live que iluminismo, ele vai tomando, né, essa ideia, né, essa expressão vai tomando diferentes formas, diferentes línguas, né, as traduções, porque esse movimento, essas ideias se desenvolveram em vários países da Europa, chegaram na América, ecoaram na América também, né. Então, em alguns países né, o iluminismo, enlightenment, lumière, né, ou esclarecimento, né, em países de língua portuguesa, por exemplo, e daí em alemão é impronunciável, né, a palavra, e daí o Kant vai explicando, mas o que é esse esclarecimento? Porque as pessoas da época tinham essa consciência, né, que eles estavam vivendo, que nem o próprio Kant coloca no texto, né, não numa época esclarecida, mas numa época de esclarecimento. Porque o Kant estava falando da valorização da razão humana. Eu comentei rapidamente com vocês, rapidamente não, né? Falamos a respeito disso em outras lives, do quanto que nesse contexto do iluminismo se valoriza essa capacidade humana de pensar, de entender o mundo, de explicar o mundo, né? Realmente de construir, de constituir, desenvolver uma explicação racional sobre o mundo. E isso numa reação, né? Como uma alternativa, uma contraposição a essa visão que era hegemônica, né, até o século XVIII, baseada na religião, né, na escolástica,
na revelação, na perspectiva religiosa mesmo, né? Na tradição religiosa. Então, o iluminismo traz essa defesa intransigente da razão, né? Da capacidade humana de raciocinar, de pensar, de explicar o mundo. Porque até o século XVII ainda, né, vigorava, principalmente nas instituições formais, né, de ensino, nas universidades, inclusive, a ideia de que a natureza, né, uma ideia que vem da Idade Média, ela é ininteligível, né, impossível explicar a natureza porque ela é divina. Só conseguimos entender o que Deus nos permite. E os iluministas, né, que são herdeiros aí também, né, de pensadores do século XVII, como Descartes, John Locke, o próprio Isaac Newton, Galileu Galilei, né, toda essa tradição de pensadores e pensadoras também, né, que vem defendendo ao longo da modernidade uma perspectiva mais secular, mais racional, mais humana, né, para explicar a natureza e as bases também, né, de organizar a sociedade, né. Então, uma das principais ideários das luzes é a questão dessa defesa da razão humana. E as pessoas do século XVIII, né, o Kant mostra isso no texto, elas têm essa autoconsciência, esses homens e mulheres que participaram do iluminismo, né, de que eles estão numa época que se valoriza muito mais a razão humana, estão num processo. E o Kant coloca que isso, né, pode avançar ainda mais nos próximos séculos, né? Por isso que ele fala que eles estão numa época de esclarecimento, mas que vão chegar, né? Mas ainda não estão numa época esclarecida, né? Que isso é uma questão que eles ainda vão chegar, é um processo. E daí ele fala da questão da defesa da razão, essa ideia também da liberdade, né? Liberdade de pensar, de refletir, porque vocês sabem, né, gente, que todo esse processo também, né, de conquistar essa valorização, né, da capacidade humana de explicar o mundo, de valorizar a perspectiva humana, secular mesmo, né, a questão da própria valorização da ação humana que a gente tem desde o Renascimento, é um processo que não se dá sem várias reações, né, e várias repressões por parte da sociedade, né, por parte do status quo, digamos assim. Então, quando no século XVIII eles defendem muito essa questão da liberdade, que eles têm que ter liberdade de pensar o mundo, de explicar esse mundo, né, sem receber o tipo de censura. Então, um valor muito importante no iluminismo é a liberdade também, né? Então, a racionalidade, a liberdade, a crítica, né? Porque sempre fazer crítica a tudo, entender que todas as explicações que já tinham sido produzidas, elas eram arbitrárias, porque tinham sido explicadas não a partir da análise, né? da experiência, da análise racional, de um método mais racional de reflexão, mas de formas arbitrárias, né? A partir da autoridade religiosa, a partir da autoridade dos antigos. Então, tem muito essa defesa dentro do iluminismo da liberdade, né? Liberdade de pensar, liberdade de fazer suas próprias escolhas religiosas, né? Que vem acompanhada com toda essa abordagem também, né, do iluminismo, essa questão da tolerância religiosa. Inclusive, quando o Kant escreve o texto, ele faz uma homenagem, né, ao Frederico, que era o rei da Prússia na época, né? Até porque a Prússia era um estado que na época, né, representava um modelo de estado que era muito elogiado, né, muito idealizado aí pelos iluministas, que não era o estado democrático ainda, né, gente? Eles não tinham essa visão, eles eram mais reformadores da sociedade do que revolucionários, né? Os revolucionários vão ser lá no final do século XVIII. E os iluministas aí, perto mais da década de 50, 60, né, 70. Rousseau, Diderot, né, o Voltaire, são dessa época. Então, eles elogiam muito esses países, né, que tem o que depois os historiadores vão definir como despotismo esclarecido, né, que tem esse governo despótico, né, monárquico, mas com, né, já características das luzes, com a valorização da cultura, da educação. O que o Kant traz nesse texto também muito essa valorização da educação, né, porque eles entendem que a racionalidade humana a gente tem essa potencialidade. Cada ser humano nasce com essa potência, né, e pode desenvolver essa racionalidade, mas por meio da educação, né? Se você não receber educação, você não vai desenvolver a tua capacidade de pensar, de refletir, de criticar, de analisar, né? Então, são ideários que vocês vão encontrar em todos os autores, né? A defesa da razão, da liberdade, até a questão, né, da importância do filósofo, da filósofa, né, do homem e de mulheres de letras, dele disseminar, né, esse papel pedagógico dos homens de letras, né? O quanto que é importante que cada um faça uso público da razão, como Kant coloca, e vai esclarecendo ainda mais pessoas, né, por meio do livre debate, do debate público, né? Aí já tem essa questão da esfera pública já também se desenvolvendo fortemente, a própria mercado literário.
Então, tem muito essa questão realmente, né, de valorização do conhecimento, da educação, da crítica, e da liberdade, né, de pensar, de explicar o mundo sem... né, porque lembrem vários tipos de repressão que nós tivemos, né, gente? A própria Inquisição, né, uma forma de repreender também, né, esses movimentos, né, mais libertários em relação ao conhecimento, a pensar a explicações, né, mais racionais sobre o mundo, dessas críticas que foram se desenvolvendo ao longo da modernidade em relação aos paradigmas, né, gente, medievais, os paradigmas mais tradicionais, né, sobre tanto que existiam tanto para explicar o mundo, mas também para legitimar a ordem existente, né? Lembrem que toda a sociedade aristocrática, gente, ela está pautada numa abordagem religiosa, né? Num discurso religioso, uma abordagem que não é secular exatamente, né? Lembrem que o principal discurso, a principal teoria que legitima o poder desses monarcas, absolutistas, é a teoria do direito divino, que é uma abordagem que tem, né, uma fundamentação religiosa, né? Que eles governam por direito divino, né, como Deus determinou, tá? Então, o iluminismo é muito essa reação secular, né? Para alguns historiadores, né, é um pouco a continuidade, né, realmente desse movimento que se inicia com o Renascimento, que se desenvolve com a Revolução Científica no século XVII, né? E chegamos aí no século XVIII, né, com o iluminismo. Então, o texto do Kant é fantástico para conseguir perceber essas principais ideias, né, que foram desenvolvidas por todos, né, independente assim, das diferenças que existiram entre Rousseau, Mary Wollstonecraft, Diderot, Condorcet, né, então iluministas alemães, franceses, né, iluministas ingleses, né, então ideias que realmente, se você pegar o texto desses autores e autoras, de diferentes classes sociais, questões, né, diferentes gêneros, diferentes nacionalidades, mas essas ideias estão presentes em todos, né? Essa defesa, às vezes a partir de uma perspectiva mais religiosa, que não, como aconteceu na Inglaterra, às vezes uma perspectiva bastante secular, muito crítica ao próprio clericalismo, a essa abordagem mais religiosa, como na França, né? Foi um movimento muito crítico ao próprio clero, à própria igreja, muito mais que na Inglaterra, mas a ideia da defesa da razão e da liberdade, gente, dessa capacidade humana, né, de entender o mundo, ela está presente em todos os autores e autoras. Alguns são, né, que nem a Mary Wollstonecraft traz essa discussão também para pensar as mulheres, né, nem todos fizeram isso, mas as ideias base estão em todos, tá? Então esse é o outro, né, o iluminismo. Então também esse texto do Kant é bem importante que vocês resgatem para a prova, apesar de não ter sido uma leitura obrigatória, tá? Mas eu entendo que vocês leram porque vocês tiveram que fazer uma atividade de frequência, né, baseada nessa leitura. Daí com vocês, a gente também abordou a questão dos espaços de acessibilidade, né? Deixa eu só abrir aqui. Cadê? Aqui. Então, a gente também viu o iluminismo e seus espaços de sociabilidade letrada. E daí, para isso, vocês leram o texto da Ana Paula. Então, que é Ana Paula Vaz Martins, né? Que é um texto sobre a questão da importância da amizade, dos salões, né? Para que essas ideias, né? Porque eu achei bacana conversar com vocês a partir da seguinte lógica, né? A abordagem que eu desenvolvi com vocês aí nessa nossa disciplina. Então, primeiro a gente trabalhou um pouquinho as ideias, né? Mas eu não foquei muito nessa questão, porque é uma abordagem bem tradicional. Fala muito dos autores, das suas ideias, das suas obras, né? Esse tipo de informação vocês encontram facilmente, até nos livros didáticos, né? Então, falando lá da lista, principalmente os franceses, né? Porque geralmente são os franceses só que aparecem. Então, aparece lá aquela lista, né, dos pensadores franceses, né? Os enciclopedistas, e daí quais são suas obras e as suas ideias principais. Então, é uma informação facilmente encontrada, né, na internet, né, em várias abordagens acadêmicas, escolares, e até, né, fora desse âmbito mais acadêmico e escolar. Mas o que eu preferi, né, gente? Fazer uma abordagem mais geral sobre o iluminismo, das suas principais ideias, espaços, grupos sociais, sujeitos, discussão historiográfica também um pouco a respeito das pesquisas, né, desse tema dentro da história. E depois eu trabalhei com vocês uma questão mais prática, né, mais social do iluminismo, que é pensar esses sujeitos nas suas vidas cotidianas. Então, onde que eles viviam, como eles
né, como é que eles se encontravam, como é que essas ideias circulavam, por meio de escritos, por meio de debates, em quais espaços, quais pessoas eram essas. E daí é por isso que eu direcionei depois, no finalzinho, né, desse semestre, os debates para a gente pensar um pouco nesses espaços de estabilidade, que foram principalmente os salões iluministas, né, que eu discuto com vocês na live, também por meio do texto, que é um espaço que vai se constituindo ao longo da modernidade, como em vários países da Europa também. É claro que daí em cada país também ele vai ter uma configuração própria, né? Que são espaços, né, que tem cujas mulheres, né, nesses espaços a mulher tem um papel central, né, principalmente na França, as salonières, né? O que são os salões, né, gente? Que vão se desenvolver como uma reação, inclusive como uma alternativa à corte aristocrática, né? Principalmente a corte francesa do século XVII, lá, né, em Versalhes, como uma alternativa à própria sociedade de corte. Porque lembra que espaço de acessibilidade é espaço de encontro, né? Espaço de troca. E a corte a sociedade de corte, né? A corte francesa lá da sociedade de corte, ela era um espaço de encontro da aristocracia, né, na época, e eles viviam, na verdade, né, basicamente ali na corte, né, pelo menos que fazia parte, né, dessa aristocracia cortesã, que conseguiu se aproximar do rei, né, tá nesse espaço, vivendo nessa lógica, mas, né, as relações ali eram muito hierarquizadas, gente, bastante hierarquizadas, né, a questão, primeiro que era aberto, esse espaço era aberto basicamente só para a aristocracia, e mesmo, né, a aristocracia que frequentava ali tinha muita consciência da sua posição social, quem é da alta aristocracia, quem tinha mais proximidade ao Luís XIV, quem não tinha. Então, um espaço extremamente hierarquizado, com regras muito rígidas de comportamento. Lembre que a etiqueta tinha um papel muito importante, né? Muito ritualizado. E algumas famílias aristocráticas, né, descontentes com essa vida da corte, ou talvez porque não conseguissem também tanto acesso a essa sociedade de corte, né, em Versalhes, começa a abrir suas casas também para receber pessoas, né? Então é aí que a gente tem uma certa origem dos salões. E depois esses espaços vão se ampliando, né? Vão se ampliando no sentido, né? Vão crescendo ao longo do século XVII, também principalmente no século XVIII. E depois as pessoas da alta burguesia e depois também pessoas da baixa burguesia, né, das classes médias, né? Não só da alta burguesia, mas das classes médias de modo mais geral, vão também desenvolvendo esse hábito de abrir suas casas. E esses espaços vão se tornando, ao longo do século XVIII, espaços cada vez mais plurais, em vários sentidos, né? Porque esse é um espaço onde as mulheres têm um papel bastante importante, porque elas são elas é que são as principais, como é que eu podia explicar? Elas que abrem as casas, né? Elas que dominam porque abrem suas casas para organizar como se fosse tipo festa, na verdade, vai ficar anacrônico, né? Mas é como se fosse para organizar realmente reuniões, né? Baseada em alguns valores que também vão se desenvolvendo, né, a partir do século XVII, do século XVIII, valores como a questão da conversação, da troca de ideias, da conversação franca, né, e abrem suas casas para essas reuniões, onde elas começam a devagarinho, né, gente, a envolver pessoas de diferentes classes sociais, né, de diferentes gêneros. Então, apesar das mulheres terem esse papel principal, porque elas é que recebem, né, elas é que abrem as suas casas, mulheres da aristocracia, mulheres das classes médias também, elas vão abrindo esse espaço para homem. O que se precisa ter para, né, quais as habilidades, digamos, que precisa se desenvolver para estar no salão, né, para ser convidado? Tem que ser uma pessoa erudita, culta, que seja agradável, que sabe, né, que domine essas artes, né, de convivência, né, que vão, né, como a Ana Paula coloca, nessas sociabilidades mundanas, né, que é ligado mesmo, não é um espaço de ritual ou de lógica religiosa. É um espaço secular, de debate, de livre discussão, né? E as mulheres, né, como elas são esqueci a palavra agora, quando a gente recebe alguém em casa. Me ajudem aí com a palavra, esqueci agora. Vocês lembram? Quando a gente recebe alguém, Vocês não lembram, gente? Porque daí você tem o hóspede, né, a pessoa que está recebendo. Que a gente usa até hoje, não lembro agora que palavra que é. Anfitrião? Isso, obrigada, essa mesma, Alisson. Então, elas eram as anfitriãs, né? Essas mulheres eram as anfitriãs. Então, é claro que elas dominavam essa reunião, elas que decidiam quem iria estar ali, como é que ia ser organizado os temas das conversações, né?
É, elas é que definiam né, os jogos que iriam ser realizados, porque é meio aquela coisa mesmo de se encontrar. Só que nesses espaços, gente, cada vez mais essa questão do talento, né, da erudição, da formação, da pessoa saber se comportar, dominar essas artes mundanas, né, ser uma pessoa polida, uma pessoa cortês, tudo isso vai sendo levado mais em conta que a questão da hierarquia social. Então, é um espaço onde o que vale mais é, né, a tua educação, né, a sua cultura, digamos assim, do que se você ser da classe aristocrática, ou você ser da alta burguesia, por exemplo. Então, esses homens e mulheres de letras, principalmente esses homens, né, de letras, que não eram muitos, a maior parte deles não eram das classes aristocráticas, né? Você vai ver, por exemplo, Voltaire, Rousseau, Diderot, né? Não eram homens de classes abastadas, eram homens de classe média e que conseguiram acesso a esses espaços dos salões por conta da sua personalidade, por conta da sua, né, de serem eruditos, por conta das relações de amizade também, né, que estabeleceram com essas mulheres, né? Eles são muito próximos dessas salonières. Cada um deles tinha, né, alguma salonière, digamos assim, da qual eles eram muito próximos e que chancelava a entrada deles nessas reuniões, né? Então, a Ana Paula coloca que esses espaços de sociabilidade letrada, tá, gente? Foram os principais espaços no quais se desenvolveram os debates das luzes. Foram os principais espaços onde circularam essas ideias das luzes. Por quê? Porque nas universidades, né, nas instituições formais de educação, nas escolas secundárias, digamos assim, que eram acessíveis somente para os homens, primeiro, obviamente, né, eram espaços que estavam muito ainda presos às tradições relacionadas a essa autoridade religiosa, essa autoridade dos antigos, né, essa valorização da escolástica, né, que é essa ideia de que o conhecimento tem que estar sob a autoridade da religião, né, que vem lá da Idade Média ainda. Então, as grandes universidades, as escolas secundárias, próprio na Inglaterra, né, Cambridge, Oxford, são todas instituições extremamente tradicionais, gente, muito tradicionais. Então, não foi nesses espaços de educação formal onde se desenvolveu esse debate das luzes, né, essa crítica das tradições, essa valorização da razão humana, né? Foi nos espaços de sociabilidade letrada, mas que eram informais, como os salões, principalmente na França, os cafés, né? Só que daí os cafés já eram um espaço mais masculino, tá? Os clubes, que também eram espaços mais masculinos, mas os salões eles eram mistos, a Ana Paula coloca isso, né? Eram espaços mistos, porque ali circulavam homens e mulheres, né? E é bem interessante daí no texto também, que depois é o último texto que eu pedi para vocês lerem, que era um texto que falava, né, sobre a participação das mulheres no movimento iluminista e como que a inserção delas nos salões propiciou que elas tivessem acesso a esses debates, que elas conseguissem se educar, mesmo que informalmente, né, porque elas participavam dos debates, das conversações, nesses espaços eram lidos escritos, estabeleceram relações de proximidade e amizade com homens de letras, né, que foram seus tutores intelectuais, que as estimularam também a escrever, que liam seus escritos, né, que eram amigos realmente, tá, gente? A relação da amizade era muito importante, amizades mistas, inclusive, não é só aquela ideia de amizade entre os homens. Então, para essas mulheres foi muito importante esse espaço, porque serviu como uma brecha, né, para que elas pudessem se educar e participar desses movimentos, né, desse movimento letrado. Mas a autora que eu indiquei para vocês, que daí foi o último texto, né, que daí vocês devem retomar para a prova, então, que é da Claude Dulong, que é o texto da criação à conversação, né, daquele livro A História das Mulheres no Ocidente, ela discute o quanto que nesses espaços, sim, foi muito importante, porque serviu para as mulheres se educarem, as mulheres que tiveram acesso a esses espaços, principalmente essas mulheres nas salonières, mas também outras mulheres de letras que também participavam dessas reuniões, porque eram mistas, que, né, no qual participavam então homens das classes médias, mulheres da aristocracia, mulheres das classes médias, né? Então, nesses espaços, elas tiveram essa possibilidade de se educar, mas os homens também tiveram a possibilidade de se educar nesses espaços, né? Em que sentido? É muito interessante essa discussão, porque a gente vê como que as mulheres também influenciaram essa cultura francesa, principalmente no século XVIII, essa cultura iluminista, e essa cultura, que eu digo, é toda essa abordagem realmente, né, letrada, porque, primeiro porque as mulheres daí, né, nesses espaços, agora a palavra que o Alisson falou, gente, ele acabou de falar. Fala de novo, Alisson, por favor, que esqueci de novo.
Anfitrião. Isso, meu Deus, eu não consigo decorar essa palavra, eu não sei porque eu não consigo decorar essa palavra. Então, elas, além de elas serem as anfitriãs, né, então elas aqui determinavam os temas de conversação, elas aqui determinavam o gosto. Aquela bem que a gente já tinha discutido lá no semestre, no bimestre passado, quando a gente falou sobre essa batalha entre antigos e modernos, né? Como que mulheres da aristocracia, naquele contexto lá do século XVII ainda, elas começaram a ser valorizadas, né? Como né, devido ao potencial que elas traziam, né, em relação à questão da civilidade, da cortesia, né, do quanto que a convivência com as mulheres fazia com que os homens se civilizassem, né, abrandassem a agressividade, a questão da sua rudez, porque a própria Claude Dulong discute no texto, né, que no século XVII, gente, a França tinha passado por guerras civis, né, as famosas guerras religiosas também, décadas ali, né, de conflitos, que fizeram que o gosto, né, que os costumes, né, se perdessem. Então, a agressividade, o descontrole, a falta de polidez, né, estava tudo muito decaindo, digamos, né. E daí, no século XVII, tem toda uma valorização mesmo, depois do século XVIII também, de que as mulheres podem ajudar, né, a refinar novamente o gosto, a tornar as pessoas novamente civilizadas, né, no sentido, né, de deixar para trás esse período de conflito, de agressão, de violência, de morte, né, que os franceses tinham enfrentado por meio das guerras religiosas, guerras civis, da própria Fronda, né, que é aquele conflito que vai ter ali quando Luís XIV ainda é jovem, né, até ele ter, né, ser emancipado para se tornar um monarca na França. Então, vários conflitos. Então, se valoriza muito esse papel das mulheres como um componente para a civilidade, né, para a cortesia, para polir realmente os comportamentos, né. E, e se valoriza muito essa convivência dos homens com as mulheres, né? Então, no século XVIII, daí, né, quando a gente já tem o ápice desses espaços, desse discurso, inclusive, né, gente, civilizador, que é muito francês, né, não é em todos os países que a gente vai ter essa perspectiva, essa valorização das mulheres, né, como agentes da civilização, da civilidade, inclusive. Mas no século XVIII, então, tem muito essa questão realmente, né, das mulheres darem o tom do que é refinado, do bom gosto, do comportamento, né? Ou como eles chamavam na época, os costumes, né? Uma palavra muito da época, né? De como que deveria se comportar. E não é só isso, gente. Elas definiram muito a questão própria tanto no século XVII, ali no contexto da Guerra dos Livros, né? Da batalha entre antigos e modernos, mas também no século XVIII, no contexto do iluminismo, essa questão que elas determinaram muito o estilo da escrita, né? Essa escrita mais secular, essa valorização da própria língua francesa, a questão mesmo da forma de abordagem, né, por meio do texto, não tanto em latim, não tão erudito, uma coisa mais acessível, os próprios gêneros de escrita, né, o romance, por exemplo. Então as mulheres definiram muito, elas influenciaram muito nas abordagens dos homens também, né? Nos temas que eles iam discutir, na forma que eles iam discutir, no tipo de linguagem que eles iam desenvolver, porque essas mulheres, principalmente as mulheres da aristocracia e da alta burguesia, elas eram mecenas também, né, desses homens de letras, eles precisavam delas, precisavam estar nesses espaços, precisavam da aprovação dessas mulheres. É uma questão muito assim, sabe, gente, uma palavra aí que é muito hoje em dia, mas só para a gente entender, né, como é que funcionavam essas relações, é muito de pensar realmente nessas interconexões, nesses networking, né, que na verdade eles estabeleciam realmente, né, ali por estar naqueles espaços, estar próximo àquelas pessoas e estar estabelecendo relações de amizade. Então, por isso que a gente fala, né, a Claude Long fala que a gente tem ali uma dupla, o salão ele tem um papel duplamente pedagógico, porque ali se educou as mulheres, né, porque elas tiveram acesso à cultura letrada, aos debates das luzes, né, se aproximaram de homens de letras que as ajudaram, né, nesses processos de aprimoramento, mas os homens também se educaram, né, refinaram seu gosto, refinaram seus modos, seus costumes, adaptaram sua escrita, né, suas abordagens, os temas que desenvolviam por meio dos seus escritos, né. Então, nossa, essa discussão sobre os salões é uma das coisas que eu mais gosto do iluminismo, acho extremamente interessante, né, essa abordagem sobre os salões, tá? Então, essa foi mais ou menos o que eu abordei com vocês nesse segundo bimestre. Agora, eu, inclusive, vou abrir aqui a prova, tá? Para dar algumas dicas para vocês, né? Porque não tem porquê, né? Não adiantar já, né? Na nossa live, mais ou menos o que vai cair na prova. Até porque daí, né? Daqui a pouquinho já vai estar liberado para vocês, né? Porque daí a partir de amanhã vocês já estão liberados para fazer a prova. Então, como eu tinha comentado, né, gente? É uma avaliação com 6 questões discursivas.
Eu já vou mais ou menos, né, aqui já dando para vocês mais ou menos já o que vai cair, tá? Então, é claro, né, gente, vai cair muita questão sobre iluminismo, que foi basicamente o que a gente viu nesse segundo bimestre. Então, para vocês explicarem as principais características do iluminismo, então o texto do Falcon, gente, que é lá um livro, na verdade é um livrinho, né? Bem, ele é curtinho, é fácil, ler rapidinho, né? Apesar de ser um livro inteiro. Então, esse texto eu indico para vocês que vai ajudar muito vocês a explicar o que foi o iluminismo, né? As principais características desse movimento, né, onde ele se desenvolveu, seus principais, né, seus principais ideários, que grupos sociais que participaram, por exemplo, né, em que época que foi, essa é uma questão importante também, né, segunda metade do século XVIII, principalmente, né, porque daí a gente tem aí quase que, é possível dizer que a gente tem quase duas gerações, né, porque a gente tem essa primeira geração aí mais da década de 50, 60, né, que é esses iluministas mais famosos eram dessa geração, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, e daí a gente tem uma segunda geração aí mais perto da Revolução Francesa, né, até porque o iluminismo vai acabar estruturando também ideias importantes, discursos importantes que depois vão ser incorporados, né, pelos revolucionários, vão ser ressignificados, né, vão se tornar a partir de uma abordagem um pouco mais radical, né, tanto da Revolução Francesa. Mas a gente tem essa primeira geração, a gente tem uma segunda geração, aí da época da Mary Wollstonecraft, que a Mary Wollstonecraft já é da época da Revolução Francesa, né? Década de 80, de 90, né? De 1780, 1790. O próprio Condorcet também, né? Aí mais perto da Revolução Francesa. Alguns deles têm umas visões um pouco mais, daí mais radicais, mais igualitaristas, assim, né? Já mais próximos da Revolução, tá? Então, essas duas gerações aí de iluministas. Então, coloquei uma questão, né, que vou querer que vocês expliquem um pouquinho, né, as principais características do movimento das luzes, explicar um pouquinho o que foi o iluminismo, né. Uma outra questão daí baseada mais naquele filme que a gente assistiu, que eu sugeri que vocês assistissem e que depois a gente fez o Cine Debate, para pensar um pouquinho nesses valores da sociedade aristocrática, porque entender o iluminismo, gente, é também entender a crítica iluminista, né, principalmente burguesa, à sociedade aristocrática, né, porque o iluminismo ele vai fazer uma crítica a todos os valores, né, as práticas da sociedade aristocrática. Então, desde a visão também que daí eles construíram sobre a aristocracia, tá, gente? Uma visão um pouco também tem que ter um olhar crítico para isso. Mas dentro do iluminismo, dentro de uma crítica burguesa, digamos assim também, né? Não que o iluminismo é estritamente burguês, porque participaram do iluminismo pessoas da aristocracia também, né? Mais os valores, né, que circulavam do movimento iluminista, né, dos espaços, das luzes, tinham um viés principalmente burguês, né? Já ali vinculadas a uma ideologia burguesa, digamos assim. Mas o iluminismo, então, gente, ele é uma crítica à sociedade aristocrática, né? Então, desde essa questão, né, que a gente percebe ali na sociedade de corte, né, que ali é um ápice dessa própria sociedade aristocrática, né, e do próprio absolutismo. Então, desde a crítica aos modos, né, de vida, essa questão realmente da valorização das aparências, né? Lembrem que para viver na sociedade de corte você tem que controlar toda a tua questão gestual, né? Participar dos rituais, da etiqueta, nunca mostrar o que você pensa de verdade, né? A questão de usar as máscaras mesmo, né? De você controlar a sua fala, controlar tudo, né? Porque você sempre tem que pensar em agradar o outro, tem que pensar como é que vai reverberar no outro, né? Tudo que você está fazendo, né? Então esse controle absoluto mesmo, absoluto não, né? Mas muito rígido sobre o teu próprio comportamento, essa questão de não mostrar quem você é, o que você pensa de verdade, né? Então essa é uma questão que está muito presente na sociedade aristocrática, principalmente na sociedade de corte. Então essa superficialidade, essa artificialidade, essa questão da valorização, essa própria ideia, uma questão muito vigente dentro do iluminismo, essa crítica a essas hierarquias tradicionais, né, que vigoravam aí dentro da cultura aristocrática, dessa sociedade aristocrática. E quando a gente fala sociedade aristocrática, não falando só da aristocracia, né? A gente está falando da sociedade que a gente depois vai chamar, o Fábio trabalhou isso com vocês, de antigo regime, que é a sociedade, né, principalmente pensando aí da cultura francesa, né, da experiência francesa, que vigorava até a Revolução Francesa, né? Que essa sociedade estamental, baseada nas três ordens, né? Nos três estados, na verdade, né? A aristocracia, né? A nobreza, o clero, né? O segundo estado, e o terceiro estado, que são os plebeus.
Porque, na verdade, os plebeus é uma boa, maior parte da população francesa, não só as pessoas pobres, né? Não só os trabalhadores das cidades, os camponeses, mas também uma boa parte da classe média, quase toda a classe média também faz parte desse terceiro estado, que é o terceiro estado destituído de privilégios, que não pode ocupar cargos, que não pode, que tem diversos direitos, né, que não são garantidos e que também não tem essa questão até o século XVIII não são considerados uma classe, né, superior na sociedade, de prestígio, de poder. Então o iluminismo também se constrói muito por conta dessa necessidade dessas classes médias, né, que ao longo da modernidade vão se tornando uma classe, né, que vão ter maior poder econômico, vão ter bastante influência na sociedade, vão se aproximar, inclusive, da própria monarquia, né, vão estabelecer aí parcerias, né, digamos assim, com a própria monarquia. Uma boa parte uma boa parte não, né, mas uma parte dessas classes médias, a alta nobreza, vai conseguir se inserir dentro da aristocracia, né, comprando os cargos, inclusive, a gente já discutiu a respeito disso. Mas essa questão mesmo dessa classe média querer ser reconhecida, né, ter legitimidade em relação ao papel social que eles vão ocupando, né? Então esse terceiro estado é o estado, né, digamos, são os grupos que mais se revoltam, principalmente as pessoas das classes médias que têm, né, acesso à cultura letrada. Então, dentro desse contexto do iluminismo, vai se criticar essas hierarquias de nascimento, essa ideia de que o que define o seu valor na sociedade, a sua posição na sociedade, né, é a questão do nascimento. Então, se você nasce no primeiro estado, né, você faz parte da nobreza, você é considerado uma pessoa superior, né? Então, superioridade é por nascimento, e o que você detém de prestígio, de poder, também é por nascimento, né? Então, é muito uma crítica a esses privilégios de nascimento, essas hierarquias de nascimento, né, que são aí, né, um tipo de lógica que vem lá ainda da sociedade medieval. Então, é uma crítica muito a essa questão dessas desigualdades sociais, né, gente, que tem como base, são desigualdades de classe, porque são desigualdades, né, relacionadas a essas divisões sociais, né. Então, o iluminismo vai criticar muito essas hierarquias de nascimento, né? E como é que eles vão fazer essa crítica, né? Eles vão defender que o que determina o valor do indivíduo, né, de um indivíduo, não é que classe que ele nasce, mas o quanto que ele se esforça, se educa, se aperfeiçoa, né, o que ele faz de si mesmo, né? Então, é muito essa defesa da educação até como uma alternativa para pensar em outras formas de estabelecer, né, hierarquias sociais. Então, eles vão falar que todos somos iguais, todos somos racionais, e que o que vai diferenciar um do outro, né, não é se você é nobre, se você nasceu, porque eles achavam que os nobres eram viciosos, ociosos. Tem muito essa visão dentro das classes médias, né, mesmo dentro do iluminismo, que a nobreza ela é ociosa, que ela fica só ostentando, que ela é decadente, né? Que a nobreza ela não desenvolve a racionalidade, a questão moral, porque eles entendem que tudo isso se desenvolve a partir da educação. Eles valorizam muito a questão da educação, é um valor muito burguês, muito iluminista. Então, para eles, a aristocracia era, né, uma classe decadente, superficial, que só sabia ficar ostentando, né? E até essa questão dessa ideia da ociosidade, porque dentro dessa sociedade do antigo regime, dessa sociedade aristocrática, gente, dessa sociedade absolutista, o trabalho não é valorizado. Então, porque a aristocracia não acha que isso é coisa de plebeu, né? Não, de forma alguma, eles acham que né? Eles acham que vão se rebaixar, eles não valorizam o trabalho, né? E nem a educação, exatamente, né? Essa educação formal necessária. Pensem, né? Lembrem, gente, que essas profissões liberais, né? Direito, medicina, a própria... a questão, né, até de se tornarem professoras, né, porque daí, né, na época também está muito em voga as mulheres, né, se tornarem professoras, né, nas escolas para senhoritas, escolas femininas, são profissões de classes médias, né, profissões liberais. Até isso também é interessante, né, porque o liberalismo está vinculado também, né, a essa ideologia mais burguesa, iluminista também. Então, eles acham que isso é indigno, tá? Então, essa um pouco dessas críticas, né, que o iluminismo vai fazer a essa sociedade aristocrática, essa sociedade do antigo regime, né? A próprio absolutismo, né, gente? Vão criticar também esse poder absolutista. Não que eles ainda não têm uma alternativa ao absolutismo, isso a gente vai ter mais lá na Revolução Francesa. Que daí, né, até, né, claro,
uma certa apropriação das ideias, principalmente do Rousseau, né, que foi um autor que defendeu visões um pouco mais radicais sobre essa questão do poder político, né, Montesquieu também, mas dentro do iluminismo, de modo geral, eles são reformadores, né, mas eles não são assim críticos ao absolutismo, no sentido assim, vamos tirar o monarca e vamos estabelecer um Estado democrático, né, não se tem essa ideia ainda, mas eles defendem um absolutismo de poder limitado, né, por isso que eu falei lá que eles valorizavam, né, o governo do Frederico II na Prússia, porque era um monarca, né, muito esclarecido, que valorizava a cultura, a educação, né, que dentro da Prússia, né, permitiu a questão da tolerância religiosa, e por isso que os iluministas também valorizavam muito, né, e admiravam muito a própria Inglaterra na época, né, do século XVIII, porque a Inglaterra, né, por conta da Revolução Inglesa, no século XVII, tinha se tornado uma monarquia constitucional, parlamentar, né, tinha a monarquia, mas com poderes limitados, né, gente, um equilíbrio de poder um pouco mais assim, né, mais equilibrado, né, tem um equilíbrio maior de poder. Porque daí o poder do monarca, ele é equilibrado pelo parlamento, pela Constituição, né? E na Inglaterra, apesar de quem não era anglicano era perseguido, não era perseguido, mas não tinha determinados privilégios, né, no século XVIII, mas tinha tolerância religiosa, né? Então eles valorizavam muito essas práticas inglesas, inclusive. Então, quando eu pedi para vocês falarem lá, né, das críticas aristocráticas, né, aos valores, das críticas iluministas, né, aos valores aristocráticos, falar um pouco dessa discussão que a gente inclusive viu naquele filme, né, Ligações Perigosas. E daí é bem interessante porque vai se construindo muito a partir de uma dicotomia. Então, alguns valores aristocráticos, eles vão sendo criticados, né, a partir dessa visão iluminista, burguesa, e ao mesmo tempo vai se erigindo valores que são contrários àqueles valores aristocráticos. Porque daí, né, dentro desses meios burgueses, se defende, por exemplo, a questão da autenticidade, né? Então, de mostrar quem você é de verdade e não ficar, né, enganando, digamos assim. Então, uma reação à superficialidade da aristocracia. Se valoriza a questão, né, por isso que a questão da educação, a questão da natureza, né, essa questão de voltar para algo que é mais autêntico nos seres humanos, né, porque eles entendem que a cultura também, né, isso é uma visão rousseauista, né, o Rousseau que é o grande propagador, né, o grande dessas ideias, que quanto mais você vive na sociedade aristocrática do antigo regime, mais os costumes foram se deturpando também, né, porque baseados em valores valores que não eram legítimos, né? Então essa questão de valorizar a própria autenticidade, a questão da natureza, né? Como que a gente deve voltar para próximo da natureza, né? Como que a gente é por natureza. Então são várias, né? Eu estou falando aqui de alguns, mas são vários valores então que eles vão defendendo dentro já dessa viés mais burguês. Lembra que no filme a gente comentou o quanto que a Madame de Merteuil, né, que era a grande vilã lá da história, né, do Ligações Perigosas, ela e o Valmont, né, representavam bem essas figuras, né, de valor que estavam inseridas nessa cultura aristocrática. Como é que eles se vestiam, né, gente, se montavam, colocavam as máscaras, né, para viver na cultura aristocrática, ali já no século XVIII, já não era século XVII, século XVIII, né. Então a questão do uso da maquiagem, né, da peruca, de como que eles não mostravam quem eles eram de verdade, né? Eles mostravam uma imagem para aquela sociedade, né, que não era real, e enganavam todo mundo, né? Então eram pessoas viciosas, né, pessoas que não tinham moral, né, não tinham uma moral elevada dentro da visão burguesa, obviamente, né? E depois, né, nós tínhamos personagens lá no filme, principalmente a presidenta Tourvel, né, que era a Michelle Pfeiffer, que representava já essa mulher burguesa, né, vinculada a valores burgueses, porque vocês viram que ela era muito simples. É muito também essa valorização do que é mais simples, do que é mais autêntico, né, de não ser tão não ficar ostentando, exagerando, né? Então tudo é muita questão da simplicidade, da autenticidade. Então a presidenta Tourvel já representava essa questão da autenticidade. Ela era muito simples, as roupas que ela usava já não era toda aquela montagem, peruca, maquiagem, né? Então ali no filme aparece muito essas dicotomias entre valores aristocráticos e valores burgueses, tá? E a gente sabe que depois os valores burgueses, né, esses valores puritanos, inclusive na Inglaterra,
esses valores burgueses estão muito vinculados, né, aos meios puritanos, né, religiosos, puritanos, protestantes, dessa questão realmente da simplicidade da educação, do comedimento, da moral, né? São conservadores, né, até num certo sentido, tá, gente? Em outro sentido não, em outro sentido são bastante questionadores, revolucionários, tá? Mas é isso que eu vou querer que vocês tragam um pouquinho na questão que eu vou falar, que eu vou querer que vocês expliquem ali um pouquinho essas tensões entre valores aristocráticos e valores burgueses, tá? Aí tem uma pergunta que é sobre o texto do Kant, né? Então, vocês recuperarem um pouquinho ali o texto do Kant. Por que a gente chama o século XVIII de século das luzes? Lá, tanto no texto do Kant quanto no texto do Falcon, no livrinho, eles explicam isso, tá? Porque essa é uma questão de autoconsciência da época. As pessoas que participaram, muitas das pessoas que participaram do movimento iluminista, os homens e mulheres de letras, eles tinham essa autoconsciência que eles estavam vendo uma época esclarecida, numa época de luzes, porque era a valorização da razão. É um pouco essa ideia também que a gente depois que vai chegar até nós, né? Que é uma época das luzes, porque se contrapõe à época das trevas, né? Que é a época que não se valorizou o conhecimento, a racionalidade, o conhecimento secular, né? A cultura, a educação, tá, gente? Eu queria que vocês discutam isso um pouquinho. E é claro, né, a gente falar um pouco dos salões. Explicar como é que funcionava, como é o papel das mulheres nesses salões, que elas eram, né, as anfitriãs, que eram mistos, que ali era uma questão de debates, de conversações autênticas, né, por base também, se baseando muito nas relações de amizade, de civilidade, de cortesia, talvez explicar um pouquinho como é que eles vão se constituindo, tá? Então falar um pouquinho dos salões e falar principalmente do papel das mulheres. Depois tem uma questão que é para explicar não o papel das mulheres, né, mas como é que os salões serviram como espaço de formação, de educação, né? Tem um papel pedagógico para homens e para as mulheres, de forma diferente, não é a mesma coisa. Para as mulheres é uma alternativa, uma brecha, uma possibilidade que nessa sociedade, nessa cultura se apresentou para que elas pudessem se educar. Algumas delas se aproveitaram e se inseriram nesses espaços e dominaram esses espaços como anfitriãs, outras não eram anfitriãs, mas circulavam nesses espaços também, se aproximaram dos homens de letras, de mulheres de letras, estabeleceram relações de tutela intelectual, de amizade, né? Conseguiram realmente, né, se aprimorar e participar desses debates, escrever, inclusive, né, para publicar seus escritos, porque estavam inseridos nesses espaços. E para os homens é bem nesse sentido realmente de ser um espaço de refinamento dos costumes, né, de domesticação, né, de refinamento, né, dessa masculinidade mais guerreira, viril, que, né, ainda... Né, que ainda no século XVII, principalmente, ainda era hegemônica, mas depois ela vai dando espaço para a ideia de que os homens têm que refinar também, né, e polir seus comportamentos. Por isso que a gente vê esses homens do século XVIII, eles são bem diferentes, né, dessa ideia de ser homem guerreiro, né, de ser homem agressivo, digamos assim, né? E ao mesmo tempo essa questão de como que as mulheres vão, né, fazendo que eles vão polindo o seu gosto, né, os seus temas, a sua forma de escrita, um pouco assim, nesse sentido. E daí, né, gente, como a gente focou bastante nesse segundo bimestre a participação das mulheres no movimento das luzes e o que eu, né, o que eu queria deixar claro agora para finalizar, já porque a gente já deu o nosso tempo, não quero passar muito de 1 hora hoje, né, é que quando eu trago também o papel das mulheres no iluminismo, quero que vocês entendam isso, tá? Não é no sentido assim, só a professora é historiadora, né, de mulheres, trabalha com a história das mulheres, então ela traz, né, força um pouquinho a barra para trazer as mulheres também, né? Não é nesse sentido, tá, gente? Na verdade, as mulheres têm um papel fundamental nessa cultura moderna, né? Letrada, iluminista, no século XVII também, né? E, na verdade, a maior parte das pessoas não traz as mulheres porque não entendem, não tem essa perspectiva, né? Não entrou em contato com essa discussão, que acaba ainda se desenvolvendo, principalmente ainda, né, dentro, né, dos meios que trabalham com a história das mulheres, com os estudos de gênero. E daí alguns historiadores, né, acabam não tendo essa perspectiva, infelizmente. Mas assim, quando quem daí, né, consegue entrar em contato com esses debates, com essa bibliografia, com essa literatura, é inquestionável, gente. O papel das mulheres é central. Não se entende o que foi o iluminismo sem entender o papel das mulheres. Sem entender o papel delas como salonières, né, como essas anfitriãs nesses espaços onde se desenvolveu esses debates. Nas suas relações com esses homens de letras, na dependência que esses homens tinham com elas, né? No quanto que elas eram mecenas desses homens, o quanto que elas
a partir das suas relações também, né, das suas conexões, eram mulheres das classes abastadas. Elas ajudavam esses homens, né, a publicar seus escritos, a se conectar com pessoas também que eram importantes. Então, o papel e até nessa questão dessa polidez, dessa civilidade, desse refinamento desse comportamento dos homens, né, de como eles vão polindo o estilo deles e tudo mais, é fundamental o papel das mulheres. Então, na verdade, assim, não é porque eu forcei a barra, tá? É porque realmente as mulheres têm um papel muito importante dentro do feminismo. Infelizmente, isso ainda não é percebido pela historiografia mais ampla, né? Que tem que dialogar mais com esses temas da história das mulheres, dos estudos de gênero, para conseguir entender um movimento como esse, tá? Então, vocês tiveram, na verdade, o privilégio de conseguir entrar em contato com esse debate, né, que eu propiciei a vocês, porque eu sou historiadora, né, do iluminismo, e meu tema, né, meus temas de análise são principalmente as mulheres, e por conta de tantas leituras e pesquisas e estudos, eu fui, né, me apropriando desse debate, e hoje em dia, para mim é muito claro, né, não só como historiadora das mulheres, mas também como historiadora do iluminismo, que não se tem como falar do iluminismo sem falar das mulheres, tá? Então, por isso que eu, né, foquei no final aí na questão das mulheres. Então, daí no final, gente, na última questão da prova, eu vou querer que vocês façam uma pequena pesquisa na internet, né? Procurem em sites, algum artigo acadêmico, né? Sobre alguma iluminista, né? Sobre alguma mulher que participou do iluminismo, pode ser do iluminismo francês, pode ser do iluminismo inglês, né? Do iluminismo alemão, né? Em alguns dos países que se desenvolveu, né? Nos quais se desenvolveu o iluminismo. E fale um pouquinho quem é essa, né? Apresentar um pouquinho rapidamente ali, porque é uma pergunta de prova, né? Quem foi essa mulher e que obras que ela escreveu, que ela publicou, ou se ela não publicou obras, né? Foi uma grande salonière, por exemplo, nem todas publicaram obras, né? Foi uma grande salonière, né? Então eu vou querer que vocês falem de algumas dessas escritoras, ou dessas autoras, ou dessas salonières, né? Alguma mulher que foi importante dentro do iluminismo, tá? Pode ser ali próximo do contexto da Revolução Francesa também, né? Porque ali também ainda é iluminismo, tá bom? Então, é isso, gente, né, para a prova. Eu desejo boa sorte para vocês. Está bem dentro do que foi discutido, né, ao longo das nossas lives. Eu sei que vocês andaram meio sumidos, né, nas últimas aulas, mesmo hoje, né, tem pouca gente, mas hoje tem mais do que a gente teve nas 2 últimas aulas. Então, eu sei que está todo mundo bastante sobrecarregado, né, mas cada um tem suas responsabilidades, né? A gente assume compromissos e a gente depois tem que dar conta deles, né? Infelizmente é assim que a vida funciona. Então eu desejo que vocês consigam se organizar. Para quem ainda não conseguiu ver as gravações das lives, vejam a gravação das lives, porque tudo que eu perguntei na prova eu abordei nas lives, eu discuti, né? Vejam os textos também, né? Não é uma grande bibliografia. Eu acho que o que vai dar um pouquinho mais de trabalho para vocês é ler os textos das mulheres, mas também não são, é um artigo, e daí o da Claude Dulong, né, que é o capítulo do livro da História das Mulheres do Ocidente, também não é tão longo, tá? Mas eu sei que daí agora, se for para ler tudo isso numa prova, é um pouco pesado. Mas eu então desejo que vocês consigam se organizar, espero que vocês já tenham, né, lido uma parte da bibliografia, que já tenham visto uma boa parte das lives, e se não viram, se organizem para fazer, gente, porque senão não vão conseguir responder a prova sem, né, entrar em contato minimamente com esses debates, né, ou por meio das lives ou por meio das leituras, tá bom? Claro que vocês podem fazer pesquisa na internet também, a prova é com consulta, né, só cuidado para não ficar trazendo informações, né, estereotipadas, né, errôneas, né, às vezes na internet a gente tem que tomar cuidado com onde que a gente vai buscar a informação, tá bom? E procurem fazer, né, sua própria autoria, né, elaborem vocês mesmos as respostas, não façam respostas muito curtinhas, de 2, 3 linhas, nem respostas de 1 página, 2 páginas. Acho que aí utilizem um bom senso, né, em torno de uma meia página aí, já que é digitado para cada questão, um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, tá bom? E boa sorte, e quem não fez ainda, avisem a turma, por favor, Mari, porque como vale a nota, né, do bimestre, né, gente? Então, quem não fez ainda alguma atividade lá da atividade de frequência, entra lá, faz atividade de frequência, pelo menos para garantir uma parte da nota, para que, né, vamos ver se vocês conseguem ser aprovados sem ter que ficar para a final, tá bom? Então, hoje é a nossa última aula, vamos nos falando, né? Se precisar de qualquer coisa, pode me contactar, pelo WhatsApp. E quem sabe ano que vem, quando as coisas voltarem ao normal, a gente, né, marque em algum momento aí uma despedida dessa turma, né, que é uma turma realmente que é especial para vários professores, quem sabe depois quando as coisas começarem a voltar ao normal, depois que a gente conseguir uma vacina e que as pessoas, né, tenham acesso,
a gente marca, né? Acho que era importante, viu, gente, essa turma marcar algo pro ano que vem, quem sabe, no segundo semestre, pra gente poder se despedir pessoalmente, né? Porque foi difícil, né? Esse último semestre, esse último ano, na verdade, né? A gente acabou não tendo um contato direto. E hoje é a nossa última aula, tá? Porque daí agora vocês vão fazer a prova e depois é quem ficar pra final. É que daí a gente vai informando lá no Whats, no Ava, ou mesmo pra Mari, daí a Mari vai passando pra vocês, tá bom? Um abraço e boa prova pra vocês a partir de amanhã. Tchau, tchau. Vocês têm alguma pergunta? Esqueci de falar, gente. Vocês têm perguntas? Professora, eu na verdade só queria agradecer, né, pelo semestre, porque como eu falei para os outros professores, a gente sabe que foi difícil para a gente e para vocês também, porque foi uma adaptação que ninguém estava esperando, né? Pois é. E que mesmo assim a gente sabe que vocês fizeram todo o possível para a qualidade do conteúdo, do ensino não cair, né? Então eu só queria agradecer mesmo pelo semestre, né, por tudo que vocês têm feito aí pela gente. Obrigada, Mari. Eu acho que não foi como seria no presencial, né? Mas eu acho que dentro das possibilidades que tínhamos agora, eu acho que vai ser um ano que teve, né, perda de aprendizagem, de desenvolvimento para todo mundo, né? Para educação básica, para o ensino superior também. Mas eu concordo, sabe, Mari? Eu acho que dentro das possibilidades que a gente tinha, eu acho que ainda, né, ficou razoável, né? Foi um semestre ainda que deu para manter algum tipo de contato, né? A gente conseguiu ainda trabalhar, né, minimamente com vocês. É claro que não é como no presencial, mas não é, né, quando a gente está dentro da sala com vocês, é muito diferente, eu prefiro, né, o presencial, muito melhor. Mas eu acho que dentro do possível ainda a gente conseguiu manter os 2 semestres, né, minimamente aí com conteúdos, com aprendizagens mínimas. Tá bom? E depois vejam se organizam, gente, para fazer alguma coisa para o ano que vem, pra gente se ver, tá bom? Vamos fazer sim, professora. É, né, porque tem que ter um fechamento, tem que ser presencial, tá? Com certeza. Obrigado, professora. Tchau, gente. Se cuidem. Tchau, Desculpe que tchau. hoje eu tava bem cansada já, tá, gente? Ainda pra mim também, ainda bem que é a última aula, porque eu tô muito cansada. Eu preciso ter minhas noites de novo. Tá bom? Obrigado, professora. Tchau, tchau. Se cuidem. Boa sorte. Se quiserem qualquer coisa, vão me falando comigo pelo WhatsApp, no particular.